Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, fizeram piada nesta quarta-feira sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos depois da vitória de Donald Trump pela corrida. Imediatamente, no momento da denúncia, eu tornei público, na verdade, a íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar... Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Well, it's a very sad case. It's a case we win. We can't lose that case because we have the right to make grants. We're not going to make any grants like that. But I don't think Harvard's been acting very nicely. I think Columbia wants to get to the bottom of the problem. They've acted very well. And there are other institutions too that are acting, but Harvard's trying to be a big shot. And all that happens is every 3 days we find another 100. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de maio de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o que você acaba de ver é Elon Musk doidão. É isso mesmo. Musk intensificou o abuso de drogas enquanto apoiava a campanha de Trump, revela jornal. O uso de ketamina e outros alucinógenos teria afetado a rotina pública e familiar do bilionário, segundo reportagem do New York Times. Um dos principais aliados de Trump, o bilionário, intensificou o consumo de drogas durante a campanha presidencial americana no ano passado, enquanto ampliava sua influência política em Washington e enfrentava turbulências na vida pessoal. Segundo reportagem do Times, publicada ontem, pessoas próximas ao empresário relataram o uso frequente de ketamina, além de outras substâncias alucinógenas como êxtase, etc., com impactos visíveis em sua rotina pública e familiar. O empresário de 53 anos teria admitido que seu consumo ultrapassava o uso ocasional. Fontes familiarizadas com sua rotina afirmam que Musk utilizava ketamina em doses tão elevadas que já comprometiam sua bexiga, um efeito colateral conhecido entre usuários crônicos do anestésico. Além disso, consumia êxtase e cogumelos alucinógenos e circulava com uma caixa de medicamentos contendo cerca de 20 comprimidos, entre eles substâncias identificadas como marcas típicas de Adderall, um estimulante amplamente prescrito nos Estados Unidos. Em declarações anteriores, Musk afirmou que faz uso de ketamina sob prescrição médica, mas é conversa fiada. Ele está toda hora doidão e esse uso de essas substâncias como essa se intensificou após ele entrar no governo Trump. Talvez usassem juntos, né? Bom, os Estados Unidos ficam mandando aí carta e dizendo que vão acontecer. O Eduardo Bolsonaro já anunciou uma missão norte-americana aqui no Brasil para prender Moraes umas 10 vezes, e agora a mídia neobolsonarista, Folha de São Paulo primeiro, depois o Estadão, agora a Veja também lançou o Eduardo Bolsonaro à presidência, né?
essa mídia dizendo que não, vai ser terrível, o STF vai cair de joelhos, tudo porque eles querem colocar o Tarcísio na presidência no lugar do Lula o ano que vem. Mas o fato é o seguinte, todo esse aparato, uma bancada anti-morais no Congresso dos Estados Unidos, que é uma bancada comprada pelo Elon Musk. Elon Musk compra tudo, ele é o homem mais rico do mundo, e ele comprou vários deputados republicanos lá que fazem só o que ele manda. E eles acham que com isso eles vão colocar um país com um PIB de 2 trilhões de dólares de joelhos. Né? Não é bem assim, né? Inclusive o Partido Democrata fez piada com a saída do Musk do governo, né? Porque ele saiu atirando, inclusive criticando o governo Trump, a ineficiência, e ficou alguns meses lá, não fez nada, disse que era muito trabalho para ele, e está sempre doidão, como você viu. Bom, o fato é que no STF, essa história toda já virou piada. Dia sim, dia também, os ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado. Os ministros do Supremo fizeram piada sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos. A brincadeira é adivinhar qual deles seria o primeiro a ter o visto revogado. O Dino reciclou, inclusive, agora a piada e diz que é bloqueado para comentar eventuais sanções dos Estados Unidos a Moraes. O Flávio Dino afirmou antes da sessão plenária de quarta-feira que não pode comentar o assunto porque quem fala pela corte é o presidente Luiz Roberto Barroso e o decano. Disse o Dino: eu não posso dar declarações, eu sou um homem bloqueado para dar declarações. Quem fala é o presidente ou o decano. Que sanções? Não tem nada, é só ir para Nova York, só que é do Maranhão, ou Carolina, disse Dino. E o Gilmar Mendes diz que tem uma sanção que o preocupa muito, veja só. Gilmar Mendes tem dito em conversas privadas que a ameaça de sanções pelo governo Trump a autoridades brasileiras está tendo uma ressonância exagerada por causa da polarização e que não fará diferença na vida de nenhum ministro poder viajar aos Estados Unidos. Para quem insiste no tema, prefere uma tirada espirituosa o Gilmar. Diz que problema de verdade seria se as sanções fossem feitas por Portugal. Gilmar é dono de um apartamento em Lisboa. Mas, enquanto isso, o Bolsonaro vai entrando em desespero e nessa vai tentando coagir testemunhas, vai colocando o filho lá, bancando o filho lá nos Estados Unidos para ele conseguir sanções para intimidar o STF. E agora o Bolsonaro anda em pânico contra a pior maldade que ele acha que o Moraes pode fazer contra ele. Que maldade é essa? É confiscar os bens dele. Para resumir para você, o Bolsonaro acha que no depoimento que ele vai dar essa semana que entra, né, sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, ele pode sair de lá preso ou com tornozeleira ou até com o bloqueio de todos os seus bens. E aí ele não tem de onde tirar dinheiro. Quer dizer, os amigos ricos vão emprestar, mas para ele não poder colocar a mão nos milhões que ele e a família amealharam, o patrimônio todinho pode ser bloqueado. Veja só você, fácil vem, fácil vai. A Câmara, enquanto isso, faz vista grossa e deixa para o STF para investigar o Eduardo Bolsonaro. Após a articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para pressionar por sanções contra o Alexandre de Moraes, o governo americano pariu um rato quando o secretário de Estado Marco Rubio anunciou as supostas medidas punitivas. Paralelamente, Eduardo foi denunciado pelo Ministério Público por conspirar contra o Brasil no exterior e, ironicamente, o próprio Moraes virou relator do caso no STF. O tema é um dos destaques da semana. E, no fim, não tem menção ao nome do Alexandre de Moraes, não tem nenhuma sanção financeira, não tem nenhuma ameaça física, dizem os jornalistas. A única medida foi uma vaga possibilidade de rever visto para autoridades não nomeadas que eventualmente, talvez, quem sabe, hajam contra os interesses americanos. Mas a boa notícia é o seguinte: o Itamaraty achou um caminho para desmoralizar essas medidas contra o Alexandre de Moraes. Veja só, em fevereiro desse ano, o Trump
e o dono de uma rede chamada Rumble, cujo nome eu não consigo guardar, é uma rede de vídeos de direita, foram bloqueados aqui no Brasil porque eles se recusaram a bloquear perfis de norte-americanos aqui no Brasil. Norte-americanos não, brasileiros fugitivos para os Estados Unidos nas redes deles aqui no Brasil. Então não quiseram bloquear, o Alexandre de Moraes foi lá e mandou tirar do ar. E aí o Trump e essa rede Rumble entraram na justiça contra ele, dizendo que ele não pode, que ele estava violando o direito dos Estados Unidos. E aí uma juíza da Flórida, chamada Mary Craven, simplesmente negou o pedido e disse o seguinte, que o Alexandre de Moraes e o STF não fizeram nada nos Estados Unidos, até porque eles não têm como fazer. Veja só essa notícia. Não foram apenas argumentos pela defesa da soberania brasileira e de prejuízo à relação bilateral que os diplomatas brasileiros usaram com seus colegas americanos na tentativa de dissuadir a gestão do Donald Trump de impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dias após a declaração do secretário de Estado Marco Rubio de que havia grande possibilidade de que Moraes fosse enquadrado na lei Magnitsky, que impõe restrições e bloqueios financeiros, no último fim de semana, em uma reunião com auxiliares de Rubio em Washington, a diplomacia brasileira usou como argumento algo que vinha sendo considerado um trunfo pelos bolsonaristas radicados nos Estados Unidos. O processo movido na Flórida contra Moraes pela empresa de Donald Trump, a Trump Media and Technology Group, controladora da Truth Social, e pela rede social Rumble. Na ação movida em fevereiro, as duas empresas acusavam Moraes de tentar impor decisões a ela fora de sua jurisdição em território americano. Segundo elas, na ausência de representantes legais da Rumble no Brasil, Moraes vinha evitando os mecanismos oficiais de cooperação judicial internacional e enviando e-mails para funcionários das empresas na Flórida para notificá-las de suas decisões de retirada de conteúdos do ar e da aplicação de multas. Além disso, os conteúdos seriam excluídos segundo as decisões de Moraes. Para o Itamaraty, a decisão da juíza Mary S. Craven, que rejeitou o pedido liminar da Rumble e da empresa, derruba a tese de Moraes que ele teria extrapolado seus poderes para perseguir as Big Techs. Na decisão, a juíza afirmou que Moraes não tem competência legal para determinar a retirada de ar de contas de usuários nos Estados Unidos e que deveria usar os mecanismos formais para aplicar qualquer decisão a elas. Mas também escreveu que não seria necessário oferecer a Rumble e Trump medida nenhuma de anteparo judicial, já que aparentemente nenhuma ação foi tomada para fazer cumprir a decisão de Moraes pelo governo brasileiro. Ou seja, eles estavam querendo, o Trump e o Elon Musk e esse da Rumble, que a juíza norte-americana desse ordens aqui no Brasil para punir o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, pelo que ele faz aqui no Brasil. A arrogância dos estadunidenses, alguns estadunidenses, ou muitos, pelo visto, não conhece limites. O fato é o seguinte, o Alexandre de Moraes, o STF, estão ganhando todas, e essa decisão dos Estados Unidos sobre Moraes é uma incógnita, dizem fontes. Autoridades brasileiras consideram imprevisível a possibilidade de sanções diretas ao ministro Alexandre de Moraes e dizem o seguinte: quem acha que sabe alguma coisa, não sabe de nada, ninguém sabe o que vai acontecer, até agora não aconteceu nada, nem ninguém sabe quando vai acontecer alguma coisa. O fato é que eles estão fazendo muito barulho por nada, porque, na verdade, não há o que possam fazer. Podem proibir o Alexandre de Moraes de entrar lá nos Estados Unidos? Podem, mas eles não vão querer criar problema para o empresariado que pagou as contas de campanha do Trump e ganha muito dinheiro aqui no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.